Bom, Bruno Camarão, comentarista da partida de hoje da Band News FM, analisa o que foi esse segundo tempo. São Paulo, que já havia dominado o primeiro tempo, dominou também o segundo tempo, dilagou aí, aumentou o placar, faz 4-0 e deixa a torcida muito feliz nessa estreia de Campeonato Brasileiro, né, Camarão? Uma estreia melhor do que essa não dava pra esperar. Ah, claro que não, né? Colocando o São Paulo à frente de todos os demais 19 rivais, né, da Série A do Brasileirão. Pelo menos agora o São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro. Uma atuação de gala do Caleri, né? Não é sempre que 3 gols são marcados por um mesmo jogador numa partida desse gabarito de Campeonato Brasileiro. E ainda o Luciano, né, também com muita estrela, né, tem um brilho próprio, um jogador querido pelo torcedor, foi ovacionado, entrou e também anotou. Acho que esse placar ele reflete exatamente a distância, né, de São Paulo e Atlético Paranaense hoje como times, né? Coletivamente o São Paulo é mais organizado, tem mais valores individuais, tem um espírito competitivo maior, e o Furacão não conseguiu fazer absolutamente nada, não conseguiu apresentar resistência diante de um rival que tem muita ambição. A gente vê nos olhos, né, do time comandado pelo Rogério Ceni como eles querem fazer mais e mais. E a gente está falando de uma gente conduzida pelo maior ídolo da história desse clube. Um cara que é perfeccionista, um cara que é um treinador talhado a vencer. São Paulo, com o Rogério Ceni, pode sim produzir um caminho vitorioso. Resta saber se todos os personagens envolvidos nesse processo, todos eles vão ter calma o suficiente para acreditar nisso. Eu particularmente acredito. Acho que o Rogério tem tudo para se sagrar, se firmar como um dos grandes treinadores do país. Acho que já está no hall dos principais. Foi campeão brasileiro há 2 temporadas com o Flamengo. Teve alguns altos e baixos, evidentemente, na carreira, como qualquer treinador, mas é um cara jovem ainda nesse ofício, já vitorioso como atleta e tem uma ligação umbilical com esse estádio, com essa torcida, com esse clube. São Paulo esteve sempre mais perto do próximo gol do que o Atlético de algum desconto, do empate. O time teve uma atuação muito sólida do seu momento defensivo, do seu sistema como um todo. Diego Costa fez um grande jogo, Jandrei praticamente não trabalhou, Pablo Maia correndo muito, Igor Gomes competindo demais, trabalhando muito pelo time. Os jogadores de lado de campo, Nicão só um pouco abaixo, mas o Toró entrou, deu passe para o Luciano, o Alisson também contribuiu bastante. O Éder, enquanto esteve em campo, também foi muito lutador e fica, claro, o destaque pontual do protagonismo para o argentino Jonathan Caleri, que diante de Pedro Henrique e Lucas Alter, enfim, passou o trator. É um jogador muito poderoso diante de 2 defensores que são frágeis. O Atlético em nenhum momento conseguiu acertar a execução de uma estratégia, jogar sem a bola e aproveitar contra-ataques. Cirino em campo durante boa parte do jogo, acabou sendo substituído só depois do 4º gol, aí já era tarde demais. O mau desempenho do Atlético Paranaense também, e muito por conta disso, vai para conta do Alberto Valentim, que é um treinador que para mim tem muitos problemas de leitura, um cara que tem muitas dificuldades para fazer esse time se desenvolver. O Atlético já sucumbiu no campeonato estadual, que nunca é o foco dele, e agora vai colher essa pressão, porque o torcedor quer mais e merece mais. Valentim tá ameaçado com uma rodada de Campeonato Brasileiro, é isso? Acho que não, né? Tá ameaçado como qualquer treinador brasileiro está ameaçado, né? Do Abel Ferreira ao Dorival Júnior, que venceu o Abel Ferreira ontem. Todo treinador do futebol brasileiro, lamentavelmente, passa por esse crivo constante de avaliação em que ele é excelente na quarta-feira e um imbecil no domingo. Infelizmente é isso. Acho que o Alberto Valentim, ele tem um trabalho de continuidade que não faz esse time evoluir, ponto. É um cara que já assumiu o Atlético na última temporada e eu não vejo esse time evoluir. Eu, sinceramente, não vejo credenciais para o Alberto Valentim como treinador, pelo que ele apresentou em outras equipes dirigidas por ele, um potencial para melhorar esse time. Mas essa é uma percepção que eu tenho fora do aquário. Se o Atlético, com os seus pares, com a sua cúpula, e tudo passa muito pela figura do Mário Celso Petralha, se eles entendem que o Alberto Valentim é o cara para conduzir um processo de evolução desse time, daí é uma outra questão. Eu, particularmente, não acredito. Acho que o Atlético tem potencial para fazer mais, acho que tem alguns bons valores, só que a formação inicial que se apresentava hoje, e a gente conversou um pouquinho antes do jogo, né, Alessandro de Lorenzo? O cenário estava presente para o São Paulo ser superior e fazer valer essa superioridade. E para mim foi o que aconteceu. O São Paulo foi muito melhor e mereceu essa goleada por 4-0. Só confirmando, o Avaí venceu
Jogo encerrado lá na ressacada, gol de Raniel, o Avaí bate o América Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro. Ainda deu tempo do América ter mais um jogador expulso, Mateuzinho, e foi muito parecida com a expulsão do Marlon. Uma falta dura, cartão amarelo aplicado pelo jogador, e aí o VAR aciona e o árbitro muda de ideia e expulsa o jogador do América. As duas expulsões aconteceram exatamente com esse roteiro. O América estreia sendo derrotado pelo Avaí lá na ressacada. Agora, Camarão, tem muita mensagem de ouvinte feliz da vida, obviamente, São Paulino, aqui no 11 999 592 100. E aí a pergunta que alguns fazem empolgou até onde dá pra comemorar e esperar do São Paulo nessa temporada? É um primeiro jogo, né? O que dá pra fazer de análise também desse sentimento do torcedor são paulino e expectativa pelo restante do Campeonato Brasileiro? A gente também falava um pouquinho sobre isso antes do jogo, né? Sobre expectativas criadas e muitas vezes a frustração que vem individualmente, né? Um negócio muito subjetivo a partir do que você cria como esperança, né? Acho que o torcedor de São Paulo tem que manter os pés no chão, né? Porque o São Paulo, como instituição, vai manter os pés no chão com o Rogério Ceni. Acho que não vai haver um êxtase. São Paulo chega à final do Paulistão, que era o campeonato a ser disputado, né? Era o que tinha pela frente e foi evoluindo, né? O São Paulo foi se desenvolvendo como time ao longo da competição, até cair diante de um Palmeiras. É que a forma como caiu foi muito dolorosa, né? Por ter construído uma vantagem enorme aqui no Morumbi. Um 3-0 estava montado, né? O São Paulo sentiu, né, a taça perto da mão e tomou a virada de um 4-0, né, pesado no Allianz Parque, na casa do grande rival, né? Talvez no ambiente mais hostil a se enfrentar um adversário ao Allianz Parque com esse Palmeiras bicampeão da América do Sul. Isso posto, São Paulo, hoje está, na minha opinião, observando os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, atrás apenas de Palmeiras e Atlético Mineiro. Diante de todos os outros demais rivais, o São Paulo é capaz de competir. Não que o São Paulo não seja capaz de lutar num jogo, invariavelmente, com o Atlético Mineiro jogando aqui ou com o Palmeiras jogando aqui, né? Pode, evidentemente, vencer. Acho que, de maneira macro, você analisando todas as possibilidades e um campeonato de 38 rodadas, longo, com dificuldades no percurso, acho que o São Paulo só está em patamar abaixo de Palmeiras e Atlético Mineiro. Se ele vai ser o terceiro colocado, eu não sei. Se ele vai superar esses dois rivais e bater mais uma vez campeão, também não sei, acho improvável. Se ele vai cair muito e ficar na segunda página da tabela, não acredito. Mas acho que vai ser um São Paulo lutador, competitivo, porque essa é a cara do seu treinador. Um cara inteligente, perfeccionista, que busca se aprofundar, que busca se aprimorar. Acho que o Rogério Ceni é isso exatamente, como profissional de campo, como gestor técnico de campo, como cara que viveu isso como atleta, sendo vitorioso, sendo uma liderança, e já viveu já como treinador, é campeão de Série A de Campeonato Brasileiro, é campeão de Série B lá atrás com o Fortaleza, já foi campeão de Copa do Nordeste, tem alguns títulos no currículo, e acho que ele tende a melhorar esse time do São Paulo. Recebeu críticas duras recentemente, no fim da última temporada, algumas com razão, mas eu vejo o São Paulo num trilho, eu vejo o São Paulo caminhando, melhorando paulatinamente, e acho que o torcedor tem que se abraçar a isso, tem que acreditar, mesmo ciente de que há diferenças, né, de investimento, de composição de elenco. O São Paulo pode fazer mais, e acho que vai terminar o campeonato de cabeça erguida. Calma que o campeonato está só começando. Hoje saiu certamente muito feliz daqui quem veio ao Morumbi, essas mais de 20 mil pessoas. Bom, então encerradas as partidas deste domingo, tivemos, além da vitória do São Paulo por 4-0 contra o Atlético Paranaense, o Avaí vencendo o América por 1-0, Cuiabá fora de casa, surpreendendo e derrotando o Fortaleza, placar também de 1-0. Mais cedo, com transmissão aqui da Band News FM, Botafogo 1, Corinthians 3, lá do Newton Santos. O Galo, atual campeão, estreou vencendo o Internacional por 2-0 e o Coritiba bateu o Goiás pelo placar de 3-0. No sábado, Fluminense e Santos ficaram no 0-0, Atlético Goianiense e Flamengo no 1-1 e o Palmeiras perdeu em casa para o Ceará pelo placar de 3-2. Lembrando que essa rodada será finalizada apenas amanhã. Juventude e Bragantino se enfrentam às 8 horas da noite no estádio Alfredo